Graças e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem do outro lado, usufruindo da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre amadurecimento, tá, cara? Amadurecimento espiritual, é claro, e isso é muito importante para nós enquanto cristãos. É um tema que tem sido muito caro para mim, que eu tenho sido muito cobrado pelo Senhor, não só para minha vida em específico, mas também para liberar sobre a Igreja de Cristo. A gente tem visto alguns movimentos de muita imaturidade, muita inconstância no nosso meio, e o Senhor tem me estimulado, o Senhor tem me feito ver com outros olhos esse assunto, esse tema, então é o que eu quero falar com vocês hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso, eu tô aqui, cara, toda terça e quinta, sem falhar, às 19h30, com conteúdos novos para você, com vídeos como esse, com pílulas que são um pouquinho mais rápidas, vídeos para edificar a sua vida de uma forma um pouco mais curta, e também o Praticando a Palavra Podcast, né, que é onde eu faço vídeos mais longos, onde eu abro a palavra, exponho o texto para você, junto com você, a gente lê o texto junto, a gente vai desmembrando o que aquele texto pode ter de aplicabilidade para nossa vida. A gente tira a teoria do texto bíblico e traz para prática, para trivialidade do nosso dia a dia. Então, eu tô sempre aqui com esses conteúdos às terças e quintas, né? E sem falhar com você, então, por favor, cara, me ajuda a te ajudar aí. Clica aqui embaixo, fica aqui comigo, aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se, é só você clicar nele, se inscrever e não esquece também de ativar as notificações, faz isso clicando no sininho do lado, assim toda vez que eu postar conteúdo no canal você vai ser notificado e não vai perder aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida, tá? No final desse vídeo, se você gostar, faz isso daí, com muito carinho, curte, comenta, compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem, porque essas ações, elas são muito importantes, cara. E eu falo isso aqui de verdade, de coração. Às vezes você pode falar, às vezes você pode achar que eu tô falando isso aqui de hipocrisia pra você, né? Porque o meu canal crescendo, quem se dá bem sou eu, né? Você fala assim, o cara só quer ganhar dinheiro com isso daí. Cara, o que eu menos quero com esse canal aqui, de verdade, assim, é óbvio que eu quero que aconteça, é óbvio que eu quero colher frutos desse canal, mas eu tenho um outro canal pra isso, com esse foco, com essa ênfase, que é um canal que eu falo sobre música. Esse canal aqui eu criei com um propósito, e o propósito é pregar o evangelho, é praticar a grande comissão de Cristo, que foi o último ordenamento que o Senhor deixou pra nós antes de ser assunto aos céus, que é ir por toda parte, pregando o evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então assim, eu não sou o tipo de pessoa que fica esperando por plataforma, por oportunidade de pregar em púlpito de igreja, ou seja lá onde for. Eu prego onde tiver oportunidade. E o YouTube é uma plataforma que me dá essa oportunidade e é por isso que eu tô fazendo isso aqui. E quando você faz esses movimentos de compartilhar, de curtir, de comentar, é muito importante. Cara, Glaucio, eu não tenho o que comentar, comenta qualquer coisa, cara, deixa um amém, deixa um aleluia, um glória a Deus. Se esse vídeo edificou tua vida, cara, gasta aí 5 segundinhos do seu tempo, deixa assim, cara, que vídeo edificante. Se não edificou também, se eu falei alguma coisa errada, comenta, cara, dá dislike se você não gostou também, porque tudo isso é engajamento e vai propagar o evangelho, vai fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O algoritmo do YouTube entende que isso aqui é relevante para você e vai entregar para mais gente que tem o mesmo perfil de acesso que você. Então, me ajuda aí, cara, pratica o ID junto comigo, vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar a galera, beleza? Bom, hoje o texto que eu tenho para falar com vocês aqui é um texto que tá lá em Atos capítulo 21. A gente vai ler a partir do 10 até o 14, tá? Esse aqui não vai ser um caráter de praticando a palavra, embora eu vá ler a palavra, obviamente, porque tudo que eu falo aqui eu respaldo na palavra. Então, o texto de Atos 21, a partir do versículo 10, ele vai dizer o seguinte pra gente assim, ó. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Ele amarrou os pés e as mãos, né? Em seguida disse, o Espírito Santo declara, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Aí olha a resposta de Paulo no versículo 13, ó. Ele, porém, disse, por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Cara, esse texto aqui me constrange de uma forma absurda, tá? Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero te pedir desculpa. Você deve estar percebendo que minha voz está um pouquinho fanha. De vez em quando eu posso pigarrear aqui perto do microfone, ou fungar perto do microfone, porque eu estou passando por um processo alérgico. E eu não tenho muito controle sobre isso, eu tô fazendo isso aqui de verdade com muito sacrifício. Eu teria que parar aqui e tomar água em vários momentos, só que eu não gosto de perder o fluxo. Então, por favor, reconsidere aí, beleza? Cara, esse texto aqui ele me constrange porque ele começa com um profeta vindo profetizar algo para Paulo. Na nossa geração, queridos, eu não sei onde você mora, onde você congrega, a comunidade que você faz parte, mas na grande maioria das vezes que nós temos visto na Igreja de Cristo como um todo, são profecias sempre positivas, né? Quando alguém vem profetizar algo sobre a nossa vida, sempre é algo bom, sempre é algo positivo. O Senhor vai te levar pelas nações, o Senhor vai largar suas tendas, o Senhor vai largar suas fronteiras, o Senhor vai restaurar seu casamento, o Senhor vai curar o seu câncer, o Senhor vai isso, o Senhor vai aquilo, o Senhor vai aquilo outro.
E tudo que o Senhor vai fazer nesse imperativo é sempre coisa boa. Nunca é algo que humanamente, aos nossos olhos, seja algo ruim. Aqui a gente está vendo com Paulo que esse profeta, ele libera uma profecia sobre a vida de Paulo que aos nossos olhos seria algo negativo, né? Paulo seria amarrado e levado cativo pelo seu próprio povo, ou seja, os judeus. Aqui ele está predizendo aquilo que aconteceria com Paulo quando ele chegasse em Jerusalém, que de fato aconteceu, né? Paulo levou os gentios para dentro do templo, os gentios que ele estava ali pregando o evangelho e discipulando, os judeus ficaram com raiva e entregaram Paulo para o conselho romano, né? E a partir dali a gente vai ver que Paulo vai ser levado depois dali para a Itália e lá Paulo vai ser martirizado, né? É onde Paulo vai morrer, lá em Roma. E cara, isso aqui é muito interessante, porque o cara profetizou uma coisa que de fato, anos depois, isso aqui levou anos até de fato acontecer, mas aconteceu. E o que me chama mais atenção nesse texto, cara, é que Paulo poderia ter salvado sua vida. Porque uma vez que chega um profeta e diz pra você, ó, isso vai acontecer com você se você for pra tal lugar. A primeira coisa que nós, enquanto cristãos, pensaríamos é, cara, Deus quer me livrar. Deus quer me dar um livramento. Só que Paulo entendeu de uma forma espiritual diferente. Paulo enxergou naquilo ali um propósito de Deus. E ele não viu aquilo ali como Deus avisando ele para dar um livramento, ou seja, para que ele escapasse daquilo que iria acontecer com ele. Paulo olhou para aquilo e falou assim, cara, Deus só está me avisando para que eu me prepare para o que vai acontecer. Mas eu tenho um propósito a ser concluído indo para esses lugares e passando por aquilo que eu vou passar. Então Paulo disse, cara, não chorem, porque eu estou preparado não só para ser preso por Cristo, mas também para morrer por ele. Então no seu espírito, é interessante porque o profeta ele fala que Paulo só vai ser preso. Ele não fala que Paulo vai ser morto. Ele fala que Paulo vai ser cativo, ele vai ser preso pelo seu próprio povo se ele for de fato para Jerusalém. E Paulo acrescenta até mais. Paulo teve uma visão espiritual, uma impressão de espírito diferente dentro de si, que foi, cara, eu tô pronto para os dois, eu tô pronto para o que der e vier. Eu tô pronto para ser preso e também para morrer pelo evangelho. Isso aqui revela um nível de maturidade espiritual, irmãos, que é muito difícil da gente ver nos dias de hoje. Sabe? É óbvio que eu não tô querendo comparar a igreja atual com a igreja primitiva, mas a gente sabe que tem países, por exemplo, na janela 1040, em que os irmãos estão lá contrabandeando páginas da Bíblia, enquanto nós temos a Bíblia completa, não abrimos para ler. Principalmente nos países do Ocidente, onde a gente vive com muito mais conforto, onde o evangelho é muito mais palatável, a gente está cada vez menos maduro, irmão. Qualquer coisa, qualquer pequeno detalhe da nossa vida é o suficiente para nos afastar do caminho. Se a gente chega na igreja, por exemplo, o pastor talvez olhe a gente enviesado, talvez o pastor não está passando por um dia legal e às vezes naquele dia ele não te cumprimentou, ele não te deu uma boa noite, ou um irmão do ministério de louvor, sei lá, falou alguma coisa no altar durante a ministração, você já acha que aquilo ali é uma indireta para você. Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor amigo e ele estava me dizendo que ele chamou uma senhora para ir na igreja dele, visitar a igreja dele, essa senhora foi lá. Durante o culto ele deu uma oportunidade para aquela irmã fazer uma oração, né? E aquela irmã fazendo uma oração, ela começou a liberar palavras proféticas sobre a igreja, e aquelas palavras proféticas era tudo que a igreja estava passando, e eram coisas ruins, coisas pesadas, coisas negativas que a igreja estava passando, conflitos internos, pecados internos, coisas que foram reveladas através do Espírito Santo por aquela irmã. E ao invés da igreja se levar para esse lugar de arrependimento, de contrição, entendendo que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e muitas das vezes ele faz isso através da boca de outras pessoas que são seus servos, ao invés da igreja ter ido para esse lugar de arrependimento, de boca no pó, a igreja foi cobrar o pastor. Eles foram cobrar o pastor porque o pastor estava contando dos problemas da igreja pra gente de fora. E o pastor falou pra ele, gente, mas eu não contei nada pra essa senhora. Ela apenas orou e o Espírito Santo impulsionou ela a dizer essas coisas. Mas na cabeça dos irmãos daquela igreja, cara, a gente tá tão intoxicado pela secularidade da era, cara, que a gente olha pro mover do Espírito Santo e a gente acha que foi o pastor que fez fofoca pra irmã, pra depois colocar a irmã no altar e falar que a irmã falou aquilo ali em nome do Espírito Santo. A gente está tirando o Espírito Santo da equação e a gente está dizendo que tudo que sai do altar é indireta, que o irmão tem algo contra nós. E esse é um exemplo isolado de tantos outros que eu já vi acontecendo dentro da igreja, inclusive dentro da minha. Eu não vou me excluir dessa equação, não, porque isso é algo que acontece em todas, sabe? Então, hoje, até para você enquanto pregador, eu que sou pregador, às vezes eu tenho que ficar pisando em ovos, cara. Porque às vezes eu sei sobre algo de determinada pessoa que está acontecendo na vida daquela pessoa ali da igreja, e eu tenho uma palavra que o Senhor me deu onde bate exatamente naquele ponto ali daquela pessoa. E aí eu tenho que ficar ali fazendo malabarismos teológicos para tentar driblar aquilo ali e não fazer com que aquele irmão saia ferido da igreja, sentindo que aquilo ali foi uma indireta para ele. E eu sou um cara que eu tenho muito problema com isso, cara, porque a gente não tem que negociar a palavra de Deus para que as pessoas se sintam confortáveis. A gente tem que pregar o que tem que ser pregado, a gente tem que pregar aquilo que o Senhor nos falou. É óbvio que existem as suas exceções de pessoas que se valem do altar e da oportunidade que está tendo para às vezes lavar roupa suja no altar. Claro que existe, irmão. Como existe em todo lugar. Assim como existe na igreja, existe do lado de fora. Pessoas que aproveitam a oportunidade para machucar o outro. É óbvio que existe. Mas a gente não pode negociar a palavra porque as pessoas estão sem maturidade, sabe? Então, o que falta para nós, enquanto igreja madura hoje, é esse pensamento de Paulo aqui, sabe? É estar pronto a abrir mão do conforto para viver o propósito.
Sacou? Às vezes o que deixa a gente longe do propósito é justamente querermos viver uma vida confortável. Deus nunca nos prometeu conforto. Pelo contrário, Jesus nos alerta, cara. Ele diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Ele não diz, no mundo tereis conforto. Na verdade, a grande maioria das promessas que Jesus nos deixa é para uma era vindoura. É para algo que ainda está por vir, é para uma eternidade. Não é para essa terra. O que nós vivemos aqui é graça e misericórdia de Deus. E tudo debaixo de um propósito. Aquilo que Ele nos faz ter, as bênçãos que Ele nos dá, as promessas que Ele cumpre, as prosperidades que Ele permite a gente gozar nessa terra, cara, tudo isso é para cumprimento de um propósito. Algum propósito Ele tem por trás disso. Deus não vai te dar um carro bonito, com estofado bom, com ar-condicionado legal, simplesmente porque Ele quer que você viva no conforto. Não, Ele vai te dar isso com algum propósito. Algum propósito vai ter por trás disso. Se você procurar, você vai achar. Só que o problema é que a igreja entrou nesse lugar, principalmente por conta dessa teologia da prosperidade, que era muito, tava muito no auge há um tempo atrás, e hoje está se modificando, tá? A galera tá olhando para trás e tá falando, graças a Deus a teologia da prosperidade tá caindo em desuso. Cada vez mais as igrejas de Cristo têm virado igrejas cristocêntricas. Cara, de verdade, não sei se esse é o movimento que eu tenho percebido, não. Eu vejo as pessoas, claro, falarem mais sobre Cristo, falar que Cristo é o centro, mas na verdade, cara, eu acho que é a gente que tá no centro de tudo. A teologia da prosperidade, ela não tá caindo, ela tá evoluindo pra uma teologia do conforto. E aí a gente entra nas igrejas e vê as pessoas, assim, chamando Jesus no inho, no diminutivo, fofinho, bonitinho, lindinho, isso e aquilo outro. Na verdade, isso não é colocar Jesus no centro. Na verdade, isso é um Jesus que nós estamos criando que nos traz conforto. É um Jesus carinhoso, um Jesus caridoso, um Jesus amorzinho. E eu não tô querendo dizer que Jesus não seja isso, essa é uma das facetas de Deus, mas existem outras várias que a gente tá tirando da equação, que a gente não consegue ouvir falar sobre. Sabe, irmãos, tem assuntos que são delicados de você tocar na igreja hoje. Se você sobe no altar e fala assim, cara, bandido bom e bandido morto, não é bíblico. As pessoas te olham de cara feia. Você pode ter essa dureza no seu coração, você pode querer que todo bandido morra. Mas dizer que isso está em consonância com o caráter de Jesus, não está. E esse é o nosso problema. Porque a gente está dizendo que está colocando Jesus no centro, mas na verdade nós estamos colocando a nossa vontade no centro, a nossa ideia de Jesus. O Jesus que não existe. Que é esse Jesus bonitinho, esse Jesus fofinho, esse Jesus ursinhos carinhosos, esse Jesus leite com pera, esse evangelho fraco que não dá sustância. Por quê? Porque nós queremos viver esse bebezinho pro resto da vida. Ah, eu sou tão bonitinho, Jesusinho, me bota no colo, Jesus, oh, que coisinha, sabe? Irmãos, a gente vê evangelistas pregando com vozinha de papai falando com bebê. Oh, meu lindo! Olha... Irmão, de verdade, eu não tô aqui... Eu acabei usando aqui uma expressão que um evangelista famoso usa, né? Eu não tô querendo criticar ninguém, de verdade, mas isso revela a imaturidade da igreja, cara. Você vai nesse tipo de pregação, os salões estão lotados. Mas se você vai numa igreja onde está sendo pregado exortação bíblica, onde o Senhor está falando através do Espírito Santo para corrigir a sua igreja do pecado, da justiça e do juízo, cara, os salões estão vazios. Os salões estão vazios. Você conta nos dedos os números de irmãos que tem naquele lugar. Então assim, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, cara. É um vídeo que revela uma dor que eu sinto que é uma dor que está no coração de Deus. Uma das, porque tem tantas outras que nós causamos ao coração dele. Mas eu percebo que essa é uma das. O Senhor está chamando a gente para um lugar de amadurecimento. Ele quer que nós amadureçamos, Ele quer que nós avancemos. Não é mais tempo de a gente ficar tomando leite, cara. É tempo de a gente conseguir mastigar a nossa própria comida. É tempo de nós abrirmos nossa Bíblia, lermos nossa Bíblia, tirarmos nossas próprias conclusões da palavra. E não só... tem pessoas que, cara, são crentes há milênios, cara. Eu lembro de uma vez que eu perguntei para algumas pessoas que tinham 20, 30 anos de evangelho. E eu fiquei chocado com a resposta. Sabe, tipo, eu era recém-chegado no meio cristão da coisa, né? Tá ali inserido. Quantos já leram a Bíblia toda? Ninguém tinha lido a Bíblia toda. Ninguém, cara. Não é possível. Pessoas que se dizem cristãos de berço. Nasceu no evangelho, cresceu no evangelho, constituiu família no evangelho. Sacerdotes, cara. Homens que tocam famílias, direcionam suas esposas como cabeça do lar, direcionam seus filhos como pastores deles. Não conhecem a Bíblia toda, porque nunca leram. Irmãos, eu acho isso inadmissível, de verdade. De verdade. E eu acredito muito assim que essa é uma dor que está no coração de Deus, porque a gente vive o tempo todo pedindo para conhecer a vontade de Deus. E Deus está dizendo, cara, eu deixei a Bíblia aí, ó. 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, cheio de resposta para vocês. Vocês sequer abrem. É tempo de amadurecimento, cara. E o amadurecimento, ele passa por todos esses estágios. É entender o que Paulo entendeu, que às vezes você não vai receber uma profecia que é positiva. E eu acho incrível como que isso aqui tem se tornado difícil, sabe? De ver esse tipo de profecia sendo liberado nas igrejas, assim. Desde que eu me converti, cara,
frequentando a minha igreja e outras igrejas em que eu sou convidado para ir, participando de congressos, etc., eu nunca vi ninguém liberar uma profecia negativa, nunca. Uma profecia de exortação, talvez uma vez, e mesmo assim não foi algo negativo para aquela pessoa que estava recebendo a profecia, assim, de forma direta, sabe? Teve outros desdobramentos ali naquela profecia, mas foi uma única vez. Depois disso eu nunca mais vi. Todas as outras milhares de profecias que eu vi ao vivo sempre foram coisas boas, sempre profetizando coisas boas e com um padrão. Geralmente quem recebe essas profecias são os líderes da igreja. Isso eu acho incrível, assim, é sempre quem tá de frente na igreja ali. Se é alguém do ministério de louvor, geralmente é a pessoa que tá ministrando naquele dia. Se é alguém que tá ali na frente, é o pastor presidente, é o dirigente. E eu acho um padrão bem complicado, né? Onde está esse tipo de profecia que Ágabo liberou aqui sobre a vida de Paulo? E aí entra uma questão. Será que essas palavras não são mais liberadas do céu aos profetas? Ou será que somos nós que não estamos preparados mais para receber esse tipo de palavra? E se o Senhor chegar para nós hoje através de um profeta Ágabo dos tempos modernos e liberar esse tipo de profecia sobre a sua vida hoje? E se você que está fazendo planos para talvez fazer missões em Orlando, fazer missões na Europa, que hoje se tornou algo muito corriqueiro, né? Todo mundo tem um propósito, um chamado de Deus para fazer missões nos Estados Unidos ou na Europa. E se Deus chegar e mudar? Se Deus falar assim, não, a missão que eu tenho pra você é num país, janela 1040. A missão que eu tenho pra você é dentro do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A missão que eu tenho pra você é num país miserável da África. Será que você vai ficar super animado como você ficaria se Deus falasse que tá te mandando pra terra do Mickey? É algo a se pensar, irmãos. Talvez não seja o céu que tenha se calado. Talvez sejamos nós que não estejamos preparados pra ouvir aquilo que o céu tem pra falar. E isso diz muito sobre nós. E como nós estamos imaturos na fé. Será que as coisas que nós não temos vivido é porque de fato o Senhor não tem nos dado? Ou é porque o Senhor não está vendo em nós capacidade e maturidade para que nós possamos lidar com essas coisas? Bom, esse é um vídeo que eu tenho para liberar sobre vocês hoje. É um vídeo um pouco mais duro, um pouco mais difícil, mas a palavra vai dizer que Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. Então se Ele está te corrigindo, se isso está batendo forte no teu coração aí de uma forma um pouco ríspida, quem sabe, é porque Ele te ama. Ele quer te corrigir enquanto é tempo. Ele está preocupado com a sua salvação. Amém? Então é isso, querido. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você concorda comigo, se você discorda de mim. Se você está amadurecendo, se você já amadureceu. Se você já leu a Bíblia completa ao longo do seu período de conversão aí. Isso é muito importante de ser feito. É a palavra de Deus, é onde Deus te responde. E, enfim, deixa aquilo que você acha pertinente. Curte, compartilha, manda pra aquela galera aí que você acha que precisa ouvir essa palavra. Então é isso, querido. Um beijo no seu coração, um beijo grande, que o Senhor prospere, guarde a sua casa, que Ele seja sobre você e sua família, que tudo que você tocar prospere segundo a vontade dEle. Um beijo no seu coração e não se esqueça que Jesus é e sempre será o centro. E amadureça. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. Tchau, tchau.